Durante a Copa, milhões de pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Param tudo para assistir uma partida, sofrem, comemoram, gritam com a televisão e por 90 minutos parecem esquecer tudo o resto. Mas existe algo curioso nisso. Ao longo da história, vários artistas tentaram transformar essa paixão em pintura. E o resultado foi muito mais estranho do que eu imaginava. Alguns pintaram velocidade, outros pintaram multidões, alguns sequer mostraram o jogo. E quando comecei a observar essas obras, percebi uma coisa: talvez eles não estivessem tentando pintar futebol. Hoje, vamos conhecer 4 pinturas muito diferentes, inspiradas pelo esporte, e descobrir como cada artista tentou capturar uma parte da experiência de assistir, jogar ou viver o futebol. Porque, no final deste vídeo, a pergunta deixa de ser como os artistas pintam futebol e passa a ser o que cada um deles viu no futebol que os outros não viram. E se você quer descobrir a história da arte que ninguém conta, já curta e se inscreva agora no canal. Continuando, a primeira obra da nossa lista se chama Dinamismo de um Jogador de Futebol. Ela foi pintada por Umberto Boccioni em 1913. E eu preciso admitir uma coisa: quando vi essa pintura pela primeira vez, eu não tinha certeza de que estava olhando para futebol. E eu estou curioso para saber se aconteceu mesmo com você. Olhe para a pintura por alguns segundos. Se eu não tivesse dito o nome da obra, você perceberia alguma relação com futebol? Ou acharia que está vendo outra coisa? Me conta nos comentários. Agora, observe a imagem. Onde está o jogador? Onde está a bola? À primeira vista, tudo parece fragmentado, quase como se várias imagens diferentes tivessem sido misturadas na mesma tela. Mas talvez essa estranheza seja justamente o que torna a obra tão interessante. Observe como as formas parecem avançar pela composição. Nada parece realmente parado. Tudo empurra nosso olhar para frente, como se a pintura estivesse em constante transformação. É nesse ponto que conhecer o artista ajuda a entender o que estamos vendo. Boccioni fazia parte do futurismo, um movimento artístico fascinado pela velocidade, pelas máquinas e pela energia do mundo moderno. Para esses artistas, representar apenas a aparência das coisas já não era o suficiente. Eles queriam representar aquilo que não podia ser fotografado: o movimento, a força, a sensação. E talvez por isso essa pintura pareça tão diferente, porque Boccioni não estava tentando pintar um jogador de futebol, estava tentando pintar a experiência de vê-lo correr. Até aqui, o futebol parece velocidade, mas eu quero que você guarde essa ideia, porque a próxima pintura praticamente ignora tudo isso. A segunda obra se chama Going to the Match. Foi pintada por L.S. Lowe, e ela talvez seja a pintura mais curiosa desta lista, porque, tecnicamente, ela nem mostra uma partida. Observe a cena por alguns instantes. Centenas de pessoas caminham na mesma direção. Algumas estão sozinhas, outras em grupos. Todas parecem seguir para algum lugar. Mas existe um detalhe curioso: o campo não aparece, a bola não aparece, os jogadores também não. Aliás, quero testar uma coisa com você. Se encontrasse essa pintura em um museu, sem título e sem qualquer explicação, você perceberia que ela fala sobre futebol? Ou acharia que está vendo apenas uma multidão caminhando pela cidade? E mesmo assim, de alguma forma, sabemos imediatamente que existe futebol nessa cena. Quando olho para essa obra, existe uma pergunta que sempre me chama a atenção: como uma pintura sem jogo consegue falar tão bem sobre o jogo? A resposta começa a surgir quando observamos quem realmente domina a composição: a multidão. Lowe ficou conhecido por retratar o cotidiano das cidades industriais inglesas. E aqui ele parece menos interessado no esporte e mais interessado nas pessoas que se reúnem ao redor dele. Observe como nossos olhos acompanham esse fluxo humano. Todos caminham para o mesmo destino, como se fossem atraídos por algo que ainda não conseguimos ver. E talvez seja justamente essa a ideia. Porque, para Lowe, o futebol não começa quando a bola rola, ele começa antes,
na expectativa, no ritual, na sensação de fazer parte de algo maior, porque para ele, o verdadeiro espetáculo talvez nunca tenha estado dentro das quatro linhas. Mas existe uma interpretação ainda mais distante dos grandes estádios. Uma interpretação que nos leva para as ruas de terra, crianças correndo em um futebol muito diferente daquele que vemos hoje. A terceira obra da nossa lista se chama Futebol. Foi pintada em 1935 por Cândido Portinari. E existe algo que sempre me chama a atenção quando observo essa pintura. Ela parece vir de um mundo completamente diferente das obras que vimos até agora. Observe a cena. Não existem grandes arquibancadas. Não existem uniformes profissionais. Não existem patrocinadores. Não existem estádios lotados. Na verdade, nem parece o futebol que costumamos assistir na televisão. O que vemos são crianças, terra, casas simples, uma partida acontecendo quase como uma extensão da própria rua. E talvez seja justamente por isso que essa pintura funciona tão bem, porque ela nos leva para um momento anterior ao espetáculo. Observe como Portinari organiza a composição. Nosso olhar circula naturalmente pelos jogadores. Os corpos têm um ritmo, movimento, energia, mas sem a urgência que vimos em Boccioni. Aqui, tudo parece mais humano, mais próximo, mais familiar. E isso faz sentido quando conhecemos um pouco da trajetória do artista. Portinari cresceu no interior do Brasil. Grande parte de sua obra retrata trabalhadores, crianças e cenas do cotidiano. Ele costumava encontrar grandeza em situações aparentemente simples. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui. Estamos olhando para um Brasil da década de 1930, muito antes das transmissões globais, muito antes dos contratos milionários, muito antes do futebol se transformar no espetáculo que conhecemos hoje. Porque essa pintura não parece interessada em mostrar uma grande partida, ela parece interessada em mostrar onde tudo começou. Quando olho para essa obra, tenho a impressão de que Portinari não estava pintando futebol, estava pintando lembrança. E agora eu quero saber uma coisa. Quando você olha para essa pintura, ela lembra algum momento da sua infância? Alguma rua, algum campinho, alguma partida improvisada? Me conta nos comentários, porque tenho a sensação de que muita gente vai se reconhecer aqui. Mas existe uma última pintura nessa lista. E ela olha para o futebol de uma maneira completamente diferente. Nem velocidade, nem multidão, nem infância. A última obra da nossa lista se chama Parc des Princes. Foi pintada em 1952 por Nicolas de Staël. E talvez seja a pintura mais difícil de entender à primeira vista. Quando olhei para ela pela primeira vez, eu sabia que estava vendo um campo de futebol, mas não conseguia explicar exatamente o porquê. Observe a pintura por alguns segundos. Os jogadores, as arquibancadas e os detalhes quase desapareceram. Em vez disso, vemos grandes blocos de cor, faixas horizontais, pequenas formas espalhadas pela composição, e ainda assim, de alguma forma, continuamos reconhecendo um estádio, continuamos reconhecendo uma partida. Isso me parece fascinante, porque Nicolas de Staël não estava tentando reproduzir aquilo que os olhos veem. Ele estava tentando capturar aquilo que sentimos. A obra foi inspirada em uma partida que ele assistiu no estádio Parc des Princes, em Paris. Mas, ao invés de registrar os jogadores ou um lance específico, ele parece ter escolhido guardar outra coisa: a atmosfera, a energia, a impressão deixada pelo espetáculo. Observe como as cores ocupam grandes áreas da composição, como os jogadores aparecem reduzidos a pequenas manchas, como o estádio quase se dissolve diante dos nossos olhos. É como se a memória do jogo estivesse substituindo a própria partida. E talvez seja exatamente isso que torna essa obra tão interessante, porque ela não parece mostrar um jogo de futebol, ela parece mostrar a sensação de ter estado lá. E quando colocamos essa pintura ao lado das outras três, algo curioso acontece. Cada artista parece ter encontrado uma resposta completamente diferente para a mesma pergunta: o que realmente importa no futebol?
Ao longo deste vídeo, vimos 4 artistas observando o mesmo esporte, mas é curioso perceber que nenhum deles parece ter pintado a mesma coisa. Para Boccioni, o futebol era velocidade, movimento e energia. Para Lowe, o futebol estava na multidão, na expectativa, no ritual de caminhar até o estádio. Para Portinari, ele parecia existir muito antes das arquibancadas, nas ruas, na infância, nas primeiras lembranças. E para Nicolas Gestal, o futebol era uma sensação, uma atmosfera, uma memória difícil de explicar. E talvez seja justamente por isso que essas pinturas são tão diferentes. Porque o futebol nunca foi apenas sobre uma bola, nunca foi apenas sobre um placar. Cada pessoa leva algo diferente para dentro de uma partida. Alguns se lembram do gol, outros se lembram da torcida, outros se lembram da rua onde aprenderam a jogar. E outros se lembram apenas da sensação de terem estado ali. Talvez os artistas tenham percebido isso antes de muita gente. Porque, quando observamos essas obras com atenção, percebemos que nenhuma delas está tentando guardar 90 minutos do jogo. Elas estão tentando guardar aquilo que permanece quando o jogo termina. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, essas pinturas ainda consigam nos dizer algo sobre o futebol, mesmo quando as partidas que as inspiraram já desapareceram da memória de quase todo mundo. E o mais curioso é que essas são apenas 4 de muitas pinturas inspiradas pelo futebol. Existem obras que retratam grandes partidas, outras que mostram torcidas. Algumas transformam o futebol em símbolo e outras enxergam o esporte de maneiras ainda mais inesperadas. Então, agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas pinturas mais chamou a sua atenção? E se você quiser uma parte 2, me contem nos comentários, porque existem várias pinturas sobre futebol que ficaram de fora desse vídeo. E se esse vídeo tiver uma boa recepção, eu faço uma continuação explorando outras obras que tentaram capturar a paixão pelo futebol. Então, deixe o seu comentário e o seu like, para me mostrar que vocês querem ver essa parte 2 acontecer. E se você gosta de explorar arte além da superfície, deixe na descrição os meus livros sobre arte e história da arte, para você continuar essa jornada. Mas a história não termina aqui. Existem outras histórias com mistérios tão fascinantes quanto os que vimos hoje. Elas estão aparecendo na tela agora. Clique em uma delas e continue explorando os segredos que a arte esconde. Aqui é o Marcelo Marinhão, obrigado por assistir e até a próxima pintura.